Falar sobre a vontade de Deus e o nosso coração. Só quero lembrar antes de começarmos aqui que nós falamos sobre vários aspectos dessa questão da vontade de Deus nas últimas semanas. Inclusive nas últimas nós falamos do grande perigo que é a questão da ofensa, e da dúvida. Porque quando nós ficamos ofendidos, quando nós deixamos a dúvida entrar no coração, e mais uma vez, toda vez que você pensa em vontade de Deus, a coisa está lidando sempre com o coração. A gente quer sempre entender a vontade de Deus, mas a vontade de Deus não começa pela cabeça, começa pelo coração. Amém? Pai amado, nós pedimos a Tua graça agora, e o Senhor que conhece cada coração aqui, de cada pessoa, fala com cada um de nós, porque a Tua palavra fala ao coração, e seja assim no nome de Jesus. Para a gente entender essa questão da vontade de Deus e o coração, nós temos que considerar que haviam dois grupos de pessoas que seguiam a Jesus. Sabe aquelas multidões que seguiam Jesus? Sempre tinha um monte de gente atrás de Jesus, mas basicamente tinha dois grupos de pessoas que seguiam Jesus: os discípulos e os religiosos. Talvez tivesse alguns que estavam chegando ali, mas ali na região que eles estavam, ele era um rabi, ele era um mestre judeu. A maioria eram judeus, mas tinha alguns que eram religiosos e outros que eram discípulos. Quando você lê o Evangelho, você observa que os discípulos, eles querem aprender, eles querem estar perto, eles querem aprender, eles querem obedecer Jesus. E os discípulos têm um coração aberto, eles estão receptivos. E os discípulos têm fé, Jesus fala e eles creem. No grupo de religiosos, que tem os fariseus, os mestres da lei, que tem aquele pessoal todo que, por incrível que pareça, eles são os mais velhos da igreja, não é verdade? Não. Eles são os mais instruídos. Eles são os mais instruídos, os que mais conhecem a Bíblia, os que mais conhecem as questões. Mas eles ficam toda hora pedindo para Jesus: nós queremos provas, nós queremos um sinal. O que o Senhor vai fazer para mostrar que o Senhor é quem o Senhor é mesmo? Os discípulos não estão perguntando isso. Eles querem provas, eles querem provar que estão certos. Eles querem sempre debater com Jesus, provar que o ponto está certo, achar erro em Jesus. Eles têm um coração fechado. Jesus faz um milagre, expulsa o demônio. Eles chegam a dizer: é porque ele é o príncipe dos demônios, por isso que ele expulsa o demônio. Uma coisa, fica um negócio de doido. E eles têm dúvidas. Eles têm muitas dúvidas, porque Jesus não é do jeito que eles esperavam. Eles queriam que viesse um rei, Messias todo-poderoso, cavalos, raios, destruísse o Império Romano, acabasse com todo mundo e botasse o governo na mão de Israel. Só que Jesus não vem assim. Jesus vem, nasce numa manjedoura, ele vem de um lugar que ninguém imagina que ele vem. Ele fala no coração, ele fala do reino de Deus. Então, tem muita pessoa ofendida, triste, fala: mas esse não pode ser o Messias. O Messias não viria assim. Se ele fosse Jesus mesmo, se ele fosse Deus, ele tinha que fazer as coisas desse jeito. Você já pensou assim, não? Se Deus fosse Deus, ele tem que fazer as coisas desse jeito. Então tem esse grupo de pessoas, esses dois grupos, E acontece que Jesus começa a ensinar essas pessoas. Você vai ler no Mateus, por exemplo. Jesus, em Mateus 5, ele chama os discípulos, junta uma multidão. Jesus começa a ensinar. Ele ensina como orar, ele fala sobre as bem-aventuranças, ele fala: olha, você ouviu que odeie o seu inimigo, mas eu falo: ame os seus inimigos. Ele está ensinando, ensina muitas coisas. Mateus 5, 6, 7, 8, faz milagres. Mas quando chega em Mateus 13, Jesus só fala por parábolas. Ele só conta histórias. Ele conta várias parábolas sobre o reino de Deus. E aí, o negócio pegou tanto, que tanto Lucas quanto Marcos, quase todo mundo registra essa pergunta dos discípulos: por que é que Jesus fala com eles por meio de parábolas? Porque você não ensina direto, porque você não vai direto ao ponto, você fica contando história para eles. Então, em Mateus 13, Jesus acaba de contar a parábola do semeador. Não vou falar que é aquela que cai na beira do caminho, cai na terra, tudo, cai na parte na terra dura, cai no espinho, cai em boa terra. Logo depois que ele conta essa parábola, os discípulos perguntam, e no contexto você percebe que eles perguntam: por que o Senhor fala por parábolas? E Jesus vai responder:
Lembre que nós temos dois grupos aqui. E Jesus responde assim: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, olha o que ele fala, e terá em grande quantidade, mas de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. É difícil de entender essa, né? Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem e nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. E Jesus continua dizendo: pois o coração deste povo se tornou insensível. Em outra versão diz endurecido. De má vontade ouviram com seus ouvidos, de má vontade fecharam seus olhos. Se assim não fosse, se não fosse desse jeito, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, ele está falando aos discípulos, porque vocês veem, e os ouvidos de vocês, porque vocês ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejariam ver o que vocês estão vendo, mas não viram, ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Essa é a resposta. Depois ele fala: então agora eu vou explicar para vocês a parábola do semeador. Essa é a resposta de Jesus. E a gente fica intrigado, né? A primeira coisa que intriga a gente é essa resposta de Jesus. Vocês, discípulos, receberam o conhecimento do mistério do reino de Deus, eles não. Mas e aí? Eles não deveriam receber? Então eles não precisariam mais? Mas ele fala: a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade, de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Esta frase ela é repetida muitas e muitas vezes. Jesus usa esses termos várias vezes nos evangelhos. Você lembra na parábola dos talentos? Quando Jesus dá 1 talento para uma pessoa, 3 para outra e 5. E fala: vocês, aí multiplique, trabalhe aí. E aí quando ele volta, o que tem 5 rendeu mais 5, quem tem 3 tem outros 3, o que tinha 1, o que fez? Enterrou, escondeu, voltou, estava com medo, está aqui. E Jesus então, não é? Elogia os 2 primeiros, um servo bom e fiel. Quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. E esse de um ele tira o dele, dá para o outro e põe para fora. E ele diz lá nessa parábola: a quem tem se lhe dará, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E em Lucas 19 ele fala a mesma coisa, é outra parábola, é uma outra versão. Diz que um homem chama 10 servos seus e dá para eles uma quantidade de dinheiro para cada um, 10 minas ou 10 quantidades de dinheiro para cada um. Fala: negocia até que eu volte. Ele foi tomar posse de um reino. Quando ele volta, 7 tinham pegado, embolsado o dinheiro e pulado fora. 3 ficaram. Um falou: olha, aquele dinheiro que o senhor me deu, rendeu 10 vezes mais. Um virou 10. Falou: que bom, você vai governar sobre 10 cidades. 10 cidades, olha que honra. E o que tinha 5 falou: olha, aquela uma virou 5 na minha mão. Beleza, você vai governar 5 cidades. E vem outro e falou: então, estava aqui, tive medo, porque o senhor é bravo, o senhor já começou a jogar, né? Pintar o... Falou: eu sou bravo, eu sou duro. Por que você pelo menos não aplicou o dinheiro? Tira e dá para o que tem 10. Mas Senhor, disseram, ele já tem 10. Pois é, a quem tem, se dará mais e terá em abundância. Quem não tem, até o que tem será tirado. O que significa isso na Bíblia? O que Jesus está dizendo? Porque parece que aquele que não tem, nós tínhamos que dar, porque afinal de contas ele não tem, coitado, não é isso? Não é ideia comum? O Jesus está explicando para nós um princípio espiritual: não existe estagnação. Não tem uma coisa que fica parada e o tempo todo parada. Ou ela vai piorar, ou ela vai melhorar.
Não existe estagnação. Aliás, não é nem uma questão espiritual, não existe estagnação em nada. Tudo que está estagnado piora. Não é? Quem tem, ganhará ainda mais e terá em abundância. Quem não tem, perderá o pouco que tem e ficará sem nada. Este é o princípio espiritual. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo mais prático. Suponha que você sabe um pouco de violão. Sabe um pouco, não é? Você tira umas músicas ali e tudo. Você sabe pouco. Se você não praticar, não treinar, não estudar mais, o que vai acontecer com isso? Você vai perder o pouco que você sabe. Suponha que você sabe um pouco de inglês, mas você não pratica inglês, você não escreve, você não lê em inglês, esse pouco que você tem, você vai acabar perdendo. Deu para entender, gente? Porque você não usa, porque você não aplica, você não usa para aquilo que deveria. Deus te dá um dom, te dá uma capacidade, você não usa, e aquilo acaba enferrujando. Agora, imagina que você recebe uma coisa de Deus e você começa a aplicar, começa a usar. Aquele que tem, não é verdade? Não. E dá uma resposta positiva em relação a Deus, e o Senhor fala, você vai dar, você vai ter mais. Quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Nessa parábola que eu contei, de Lucas 19, que eu lembrei, o Senhor que foi tomar posse do reino, ele estava interessado nos 10 e multiplicar dinheiro na mão daquele pessoal? Não. É isso que ele queria? Não. Não, ele queria saber quem era fiel e queria saber o esforço de cada um. O cara que pegou 1 e transformou em 10 aplicou mais esforço certamente do que o que transformou em 5. Não que eles não são dignos de recompensa, são. E ele dá o que? Cidades. Ele dá uma recompensa maior. Então aquele que tem, terá ainda mais. E quando ele tirou aquele de 1, deu porque tem 10, por quê? Porque ele realmente vai saber o que fazer com isto. Porque aquele que tem, está usando, vai saber como aplicar mais. Amém, irmãos? Você tem alguma coisa de Deus? 2 já tem. Você tem alguma coisa de Deus? Tem recebido? Você quer ter mais? Porque sabe, não é estático. Quem não crê naquilo que já ouviu, não tem uma nova revelação. Eu quero mais revelação de Deus, eu quero saber mais. Você já está crendo nisso que Deus falou para você? Como é que você quer mais? Deixa eu dizer, se você tem um funcionário na sua empresa, você tem uma empresa tal, não é? Você contrata, e você quer que essa pessoa gerencie o seu dinheiro. Você vai contratar alguém que tem experiência ou que não tem experiência? Você vai dar mais para quem tem mais experiência, para quem tem mais caráter, para quem tem mais referência. Então, quem não obedece ao que já aprendeu, você vai na sua empresa, você tem um funcionário, você oferece um curso, você fala, vou dar uma bolsa para você, tá? Vou dar uma bolsa, por exemplo, para você estudar inglês, porque aqui precisamos estudar inglês. Beleza. Aí aqueles que fazem, se aplicam e usam. E tem os outros que falam, sabe o que é, não vai dar, eu estou cansado, o horário não dá. Quem é que você vai dar o próximo curso? Você vai dar para quem? Para esse que rejeitou ou para aquele que se esforçou e já... Estão entendendo a ideia, irmãos? Este é um princípio. Quem não é generoso com o que já recebeu? Ora, Deus dá para você e fala, seja generoso, você não é. O que Deus faz? Beleza, eu vou dar para quem é mais generoso. Que o jeito de Deus abençoar muitas pessoas é através de outras pessoas. Quem não honra a Deus com seus bens, as janelas dos céus não se abrem. Quanto mais você honrar, mais. Quem não é leal aos amigos que possui vai ficar sem amigos, não vai ter mais amigos. Quem não é fiel no pouco, também não é no muito, portanto nunca vai receber o muito. Quem não é fiel com 10 reais não vai poder ser fiel com 1000. Você confiaria 1000 a uma pessoa que não deu contas de 10 para você? Não. Dou 10 reais para você. Fala aqui, né, para o Vladimir. Vladimir, cuida desses 10 reais meu aqui. Ele fala, onde é que estava aqueles 10? Não sei, cara, perdi. Você me deu mesmo. Agora eu quero dar 1000. Vou dar 1000 para ele?
Não, de 10 ele não conseguiu. Quem não semeia, também não colherá. Então Jesus está certo, né, irmãos? Quem tem, vai receber mais e vai ter em abundância. Mas quem não tem fidelidade, quem não tem conhecimento, quem tem conhecimento do reino de Deus, e tem o coração aberto, vai ter mais ainda. Mas aquele que não está com o coração aberto, até esse pouco que tem, ele vai perder. Por que alguns têm e recebem ainda mais e outros não têm? E o que tem ainda virão a perder. Tem dois grupos aí. Tem o grupo que tem, vai ter mais e vai ter em abundância. Tem o quê? Você pode imaginar o que você quiser. Dinheiro, sabedoria, graça, poder, unção, oportunidade. Deus te dá oportunidade, você não aproveita? Tudo bem aí, não? Amém? Por que eu estou falando isso? Por que estamos falando? Porque nós estamos falando da vontade de Deus. Olha, a vontade de Deus era que aqueles 10 caras lá prosperassem muito. Ele queria dar a cidade para os 10, mas só conseguiu dar para 2. Deus quer que a gente, falamos semana passada, Deus quer que você seja frutífero. Da parte dele Ele quer, mas a gente é que fica botando empecilho. Fica guardando ofensa no coração e dúvida, deixamos de ser frutíferos, como nós falamos, não é? Então Jesus explica por que tem um grupo de pessoas que tem e recebe mais, vai ter muito, e os outros que não recebem e vão perder o que tem. Jesus explica, ele falou assim: por esta razão eu lhes falo por parábolas. Eu vou explicar por que eu falo. Porque vendo eles não veem, ouvindo eles não ouvem e não entendem. Cumpre neles a palavra de Isaías. Quando Isaías teve o chamado dele, Deus perguntou: quem há de ir por nós? Ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim, beleza? A maioria de nós conhece esse texto. Logo em seguida ele fala: então, você vai a este povo, só que tem um problema. Eles vão ver, eles vão ouvir, mas eles não querem entender com o coração. Mas vai. E Jesus está dizendo: tem um povo aqui que me segue, muitos que estão aqui, que eles não querem realmente ter intimidade comigo. O coração deles está longe de mim. Vocês não, vocês estão perto de mim. Não é legal que Jesus falou por parábolas? Fala: não entendi direito. Jesus, imagina que você está na multidão. Jesus chega e conta essa história do semeador. Você fala: mas como é que é isso? Qual é o único jeito de saber? Tem que perguntar para quem? Para Jesus, tem que chegar perto dele, tem que ter intimidade com ele, ou com alguém que tem intimidade com ele. Eu vou chegar depois, Pedro está lá falando com ele, mas eu vou chegar para Pedro e falar: e aí, me explica a parábola, eu quero saber. E Jesus fala: o coração deste povo se tornou insensível. Se tornou insensível. Quem tem o coração fechado, insensível, não consegue receber mais de Deus. Se depender dele, a vontade dele vai se cumprir em nós, mas ele está dizendo aqui que tem um problema. Ele não consegue falar abertamente. Aliás, a única chance que esse pessoal tem de entender alguma coisa é se eu contar uma história para eles. Quem sabe eles lembram da história, tentam, que negócio é esse, né? De dracma, e de joio e trigo. Ele vai contando várias histórias. Quem sabe eles não veem. Mas Jesus fala assim: se não fosse assim, aí ele dá um negócio tremendo, gente. Ele fala: se não fosse assim, não era para ser assim. Se eles pudessem ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, se eles pudessem entender o que eu estou falando, se eles realmente quisessem me ouvir, dar ouvido no coração, presta atenção, se eles quisessem ver como eu estou vendo, como eu vejo as pessoas, sabe o que ia acontecer com ele? Eles iam entender com o coração. Diga isso: entender com o... não é com a mente, é entender com o coração. Eles iam entender. Quando alguém ouve a Jesus e vê a Jesus e entende com o coração, o que acontece? Conversão. Eles iam entender com o coração, eles iam se converter. O que é converter? Converter é estar levando a sua vida numa direção, né? E dar um giro de 180 graus. Não 360, que se fosse 360 você dava um giro completo, você ficava onde você estava, na verdade. Não, você muda de direção. E eu os
curaria. Meu Deus do céu. Essa palavra curaria é isso que é. Então acontece o quê? Vê e ouve. Entende com o coração. Converte e é curado. Entendimento com o coração, conversão e cura. Essa palavra curado significa curar fisicamente. Significa salvar. Significa também livrar do pecado. É completo, tanto serve para curar fisicamente, quanto para curar o coração da tristeza, da amargura, como para libertar do pecado, como também para salvação eterna. Jesus está dizendo que quem abre o coração para mim, que quem recebe as minhas palavras, que quem ouve o que eu tenho a dizer, vai acontecer uma experiência com Ele, de uma revelação lá no coração. Enquanto os religiosos estão tudo na mente debatendo, os discípulos estão com o coração cheio, na verdade, de alegria, de revelação, de entendimento. E eles estão recebendo essa recompensa. Então, todo milagre, toda cura, ela começa sempre no coração, não começa na mente. Mas e se o coração estiver fechado? E se o coração estiver endurecido? Jesus fala, com vocês é diferente. Com vocês, discípulos, vocês veem. Os ouvidos de vocês ouvem. Vocês estão abertos para mim. Então eu digo a verdade. Muitos queriam estar no lugar de vocês. Vocês estão felizes. Mas porque vocês estão comigo, vocês abriram o coração, eu vou explicar para vocês tudo. Eu vou ensinar a vocês tudo. Eu vou dirigir, eu vou dar direção para a sua vida. Eu vou mostrar para onde você precisa andar. Amém, irmãos? E eu vou curar você, eu vou libertar você. Vocês vão ter intimidade comigo. O que Jesus está falando também está no texto de Hebreus, a questão da dureza do coração. Que para a gente entender por que esse pessoal estava duro de coração, Hebreus capítulo 3 diz assim: assim como diz o Espírito Santo. Quem que diz? Está falando hoje. Hoje, quando? Hoje. Hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo minha prova por mais de 40 anos, apesar de ter visto tudo que eu fiz. Então você está falando aquele povo lá, que eu tirei do faraó, fiz aqueles milagres todos, salvei, dei maná, essa turma estava dura, estava incrédula. Por isso eu fiquei irado. E disse, o coração deles está sempre se desviando. Eles não reconhecem os meus caminhos. Eles não se abrem para mim. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Não tem recompensa. Isto, gente, é a incredulidade. Agora, qual rebelião? Se você pega a referência de Hebreus, você chega em Salmo 95. Ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Olha que legal, esse é Deus. Você é povo de Deus, não? Você é ovelha dele? Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o coração, como em Beribá, como naquele dia em Massá no deserto. Está explicando que a referência à dureza do coração é um episódio que aconteceu lá no deserto. Sabe o que aconteceu no deserto? Está explicado em Êxodo 17. O povo tinha saído, estava andando no deserto, e aí acabou a água. Começaram a resmungar. Deus tirou a gente do Egito para morrer aqui. Essa referência ao deserto fala conosco. Quando as coisas não começam a ir tão bem na nossa vida, sabe que é a nossa tendência? Não. Começar a resmungar contra Deus, né? Poxa, não sou cristão. Fala que Deus é bom. Tu és bom, bom. E a gente canta que Deus é bom, mas as coisas não estão boas para mim. Oh Deus, você não está vendo? Aí começam a resmungar, a murmurar. E aí reclamaram com Moisés. Moisés falou, Senhor, os caras vão matar a pedrada aqui.
Deus falou: Moisés, eu vou estar lá na rocha em Horebe. Eu vou estar esperando você lá. Você vai lá, bate na rocha e vai sair água. Deus responde. Só que Deus chamou esse episódio, né, de Massá e Meribá. Massá é provação, ou seja, as pessoas foram provadas. Deus demorou um pouquinho. Beleza? Qual foi a reação do povo? Eu tenho certeza que Deus é bom. Olha, Deus não, Ele não falha. Ele tirou a gente do Egito. Ele é fiel. Eu creio que Ele vai. O que o pessoal falou? Se rebelou. O povo se rebela. Meribá. Rebelião. Se eu soubesse que era isso, eu tinha ficado no Egito. Agora o texto de Êxodo 17:7 dá claramente a questão da dureza do coração. Chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, o que eles falaram? O Senhor está entre nós ou não? O Senhor está dizendo, cuidado com o seu coração. Cuidado quando as coisas não saem do jeito que você espera. Quando as pessoas não agem do jeito que você espera, como já falamos as semanas passadas. E você, em vez de confiar em Deus, você fica rebelde. Hoje tivemos aqui todo o grupo aqui em cima, cantando, lindo, maravilhoso. Aí sobe, estou dando um exemplo hipotético, tá, irmãos? Eu não estou falando que é isso, porque senão vai dizer, esse pastor está falando de quem? Estou dando um exemplo hipotético. Não, é verdade, né? Porque dá uma coincidência, estou morto, né, gente? Aí tem uma pessoa aqui cantando, não é? Quem estava nesse canto aqui? A Najara, graças a Deus, não é? Se eu falar mal dela, não importa, eles são meus amigos, aquela coisa. Cadê a Najara? Está sentada onde? Oi, amor, tudo bom? Edson, firme? Segura a mão dela aí. Então, assim, ela está aqui cantando e tem uma pessoa olhando aí. E a Najara ofendeu essa pessoa. Seja de propósito, não sei. Entendeu? Aí você está aqui. E aí, ele fala assim, como é que a Najara continua cantando? Fazendo o que ela fez comigo. Será que o pastor sabe que ela fez esse negócio? Como é que eu posso vir nessa igreja e ver esta mulher lá, sendo que ela fez isso comigo? Nós estamos dando risada, mas será que isso não acontece não, gente? Troca ela agora pelo líder de célula. Troca agora ela pelo professor de crianças. Troca, não sei. É um exemplo. A gente fica assim. O problema da ofensa está sempre com o ofendido. O que diz a Bíblia? Diz que primeiro, a Najara está aqui cantando, Deus, tu és bom, bom, maravilha aqui. Está dizendo a Bíblia que você devia conversar com ela hoje. Se o teu irmão tem algo contra você, você tem que falar com ele já. Se ele não te ouvir, aí você pega uma outra pessoa. Fala com o líder dela. Se não te ouvir, fala com o líder da igreja. Se você falar com ela, não te ouvir, você pegar e falar com, no caso, não é? Quem falar com uma amiga dela, por exemplo, né? Fala com a Gabriela, fala com a amiga dela, não ouviu? Fala com a Marisa. Fala com a gente, fala, olha, não está ouvindo. Amém, irmãos? A Bíblia diz para fazer isso. Porque isso tudo afeta o coração. No final, o problema não é com as pessoas, o nosso problema é sempre com Deus. Nosso problema é com Deus. E a questão do coração envolve a incredulidade. Hebreus 3 está falando, a questão é a incredulidade. O endurecimento do coração é incredulidade. Esse pessoal não recebeu a bênção de Deus por causa da incredulidade. E a conclusão de Hebreus 3 é esta, não é? Cuidado, irmãos, para que não haja em vocês, que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. O perverso é aquele que pensa em si, é aquele coração que coloca a pessoa em primeiro lugar. Eu quero saber dos meus direitos, eu quero saber das minhas coisas, eu preciso, não, peraí, eu.
Pessoas têm que servir aos meus interesses. O pastor tem que fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Meu marido tem que fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Meu filho tem que fazer, eu acho que é assim, eu. A Bíblia fala, cuidado, porque este perverso coração de incredulidade nos afasta do Deus vivo. Aquele povo no deserto, Deus demorou um pouquinho. Você acha que Deus ia deixar eles sem água no deserto, gente? Não ia. Mas logo, logo se manifestou aquele pessoal. E aí, Deus está conosco ou não está? Agora tirou ela do deserto, só tem que fazer. E o Senhor falou, você não crê em mim. Se você realmente acreditasse em mim, você não agiria deste modo. Você não falaria essas coisas. Você teria a certeza de que eu estou cuidando de você. Mas a incredulidade afeta o coração. Essas pessoas não conseguiram receber todas as bênçãos que Deus tinha. Por pura incredulidade. Quantos de nós estamos deixando de receber o que Deus tem maravilhoso? A cura, a libertação, a graça, por causa que deixamos a incredulidade. Aí a vontade de Deus não se cumpre. Todo mundo quer a vontade de Deus, mas ela não se cumpre porque a incredulidade impede. Cuidado, irmãos, não tenham coração incrédulo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Alguém falou besteira, deixa eu dizer para você, fala isso não, que isso? Deus não tem sido bom para você não? É verdade, Ele tem tudo. Então, que isso? Se encorajem uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Manter dúvida no coração, manter ofensa no coração, tudo é pecado. Pecado afeta o coração. E aí ele termina dizendo, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim. Diga, até o fim. A confiança que tivemos desde o princípio. Ai, mas o jugo não é suave, o fardo não é leve. Está dizendo que se não perseverar até o fim, não tem não, filho. Porque o reino de Deus envolve um esforço, envolve uma renúncia. Beleza, não? Quando Jesus falou do jugo suave, fardo leve, está falando dos cansados, sobrecarregados, debaixo da opressão, debaixo da opressão, pressão, culpas, doenças. Ele falou, eu vou aliviar vocês. É Jesus que alivia. Agora ele falou, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto. Se você não renuncia tudo quanto tem, você não pode ser meu discípulo. Você vai se meter com esse negócio de me servir, e você acha que é assim, quando você quiser, na hora que der, se não te incomodar muito, desde que o seu time tenha ganhado, é isso? Não, desculpe. Amém, irmão? Não vamos confundir as coisas, amém? Não vamos confundir as coisas. Persevere até o fim. Jesus falou, esse pessoal não está afim de perseverar comigo. Eles querem as bênçãos, mas eles não querem a mim. Para me seguir, há um preço a pagar. O pessoal quer saber da vida boa deles. O Senhor está dizendo, não, há um preço a pagar. Quando nós deixamos a incredulidade entrar no coração, e terminando aqui, Deus quer que a vontade dEle se cumpra em minha vida? Você acha que Ele quer, não? Eu acho que Ele quer. Então, quando você, agora em diante, começar a pensar em vontade de Deus, tem que lembrar de uma coisa. Da parte de Deus não está faltando nada. Ai, por que a vontade de Deus não se cumpre na minha vida? Com todo respeito, quero dizer que segundo a Bíblia, estudamos aqui, é por causa da nossa causa mesmo. Não é porque Deus não quer. Desde a antiguidade ninguém ouviu, nem ouvido percebeu. Olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vai me dizer então que Deus não quer que a vontade dele se cumpra para você? Ouvido ouviu, olho viu. Percebe? Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria.
que faz o bem com alegria, independente se alguém está vendo ou não, que se lembram de ti. E terminando, o célebre texto de 1 Coríntios 2, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama a Deus é aquele que quer obedecer a Deus. Quem ama a Deus é aquele que quer fazer a vontade de Deus. É aquele grupo que está: Jesus, eu quero, me explica aí. A minha vida não está como deveria, mas eu quero, eu estou disposto. Ele fala: então você vai experimentar o que você nunca imaginou. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Não vai ficar oculto, Deus vai revelar para você. Ou seja, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus será revelada a você pelo Espírito Santo. Porque Deus quer, desde que o seu coração não esteja em incredulidade. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E o versículo 12: nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Deus quer que você entenda a vontade dEle. Ele vai mostrar, não vai deixar você às cegas. Irmãos, estamos cientes disso, não? Só sobra uma pergunta: como está a vontade de Deus e o seu coração? Vamos ficar de pé, irmãos. Se depender do Senhor, Ele quer fazer a vontade dEle na sua vida. Se depender de Deus, eu é que sei os planos que tem para você, planos de bem e não de mal. Salmo 37, o Senhor ama a prosperidade dos seus filhos. Instruir-te-ei e te guiarei o caminho que você deve andar. Debaixo dos meus olhos, olho a olho, vou te dar conselhos. Mas o Senhor está dizendo: cuidado, não deixa que o seu coração, que você se torne o centro do seu coração. Não deixe que a incredulidade tome conta. Porque ao que tem, mais se dará. Ao que tem fé, mais fé terá, e ele vai experimentar milagres. Mas aquele que não tem fé, o pouco que ele tem, ele vai perder. Ele não alimenta, ele não crê. A vontade de Deus está ligada ao coração. Deus, Ele opera de coração para coração. Oh, se você me ouvir, o Salmo 81 diz: ah, se Israel me ouvisse, ah, se o meu povo me desse ouvidos. Mas ele não quis ouvir. Sabe o que diz o Salmo 81? Deus deixou eles seguirem os seus próprios conselhos. Deus deixa ele seguir o próprio coração. Ai, siga o seu coração. A Bíblia diz: coração enganoso, desesperadamente corrupto. Você tem que seguir a vontade de Deus. Amém, irmãos? Seguir o seu coração. Quando você está com o coração limpo, Cristo está no seu coração e você está ouvindo Ele, aí tudo bem. Quantas vezes nós estamos tentando seguir o coração, mas o coração está cheio de ira, está cheio de indignação, está cheio de frustração, tem incredulidade. Se você seguir o seu coração, você vai caminhar para a morte. Então sabe o que acontece? Quando a gente fica teimoso, quando a gente deixa a incredulidade entrar no coração, sabe qual é a resposta de Deus? Tá bom, vai. É isso que você quer? Vai. Mas fique sabendo que o pouco que você tem, você vai perder. E o Salmo 81 diz: mas se Israel me ouvisse, eu daria cabo dos seus inimigos, eu destruiria todos os seus inimigos, eu ia me revelar a ele, e eu ia sustentar ele com o trigo mais fino, com o mel que sai da rocha. Eu ia cuidar dele poderosamente. Ouvir, ver e ouvir,
entender com o coração. Entendi, Senhor. Entendi. Não é porque está demorando um pouco que o Senhor não quer me dar. Amém, irmãos? E aí então o que acontece? Aí vem entendimento, vem uma conversão. Eu não vou andar conforme os meus caminhos. E aí vem cura, vem libertação. Feche seus olhos um pouquinho. Peça para o Espírito Santo, que está te ouvindo, Ele ama você. Peça para o Senhor falar para você mesmo como está o seu coração. Às vezes você não sabe, mas o Senhor sabe. Eu tive que perguntar muitas vezes na minha vida: Senhor, por que meu coração está assim? E Ele me respondeu todas as vezes. Ele trouxe: olha, isso, a questão é essa. E eu falei: Senhor, mas eu não posso lidar com isso sozinho. Ele falou: eu posso. Quer que eu lide? Eu vou lidar com isso. Fala conosco, Senhor, fala conosco. Mostra o estado real do nosso coração. Mostra para nós, Senhor, para que a gente não fique incrédulo, para que a gente não deixe nada atrapalhar a Tua boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor quer revelar a cada um de nós. Diz que eu tenho, eu vou. Onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou. Onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. O Senhor está falando com você aí, tenho certeza. Está na hora de deixar a cura entrar. Se você descobriu que o seu coração aí tinha incredulidade, se você estava talvez quase dizendo para Deus: onde está Deus? Onde está Deus? Deus está comigo ou não está comigo? Se você estava deixando a incredulidade afastar você de Deus, se a sua fé estava diminuindo, se você estava deixando a fraqueza dos outros governar a sua vida, a fraqueza dos outros determinar as suas reações. Quando os outros são fracos, o Senhor fala: você foi chamado para perdoar, você foi chamado para não dividir o corpo, você foi chamado para você continuar perto de Jesus. Não deixa ofensa, não deixa nada no seu coração. Mas especificamente hoje, às vezes, se você tem se deixado enganar por pensamentos de incredulidade,
Se você tem deixado, se você tem porventura deixado isso entrar, dúvidas, o que acontece é que toda aquela bênção, tudo aquele mais de Deus, aquele mais, o mais, não pode estar chegar a você neste momento, mas da parte de Deus Ele está esperando. Se você me ouvir, se você for fiel no pouco, se você perseverar aí, você vai receber muito mais, e você vai ter em abundância, você vai ter muito mais na sua vida. Por isso quero convidar você a pedir para Deus operar no seu coração. Se você tem alguma coisa aí que você sabe que Deus tem que arrancar, fala com Ele agora. Fala: Senhor, é o meu coração primeiro que precisa ser resolvido. Não é a falta das tuas bênçãos, é o meu coração. Se não tem nada no seu coração, eu tenho certeza que você está cheio de fé, que você tem esperança, que você fala: eu esperarei nele, eu viverei, não morrerei, eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, porque eu creio no Deus cuja palavra eu louvo, nesse Deus eu ponho a minha confiança e não temerei. Esse é o coração de quem está perto de Jesus, porque Ele fala: nunca te deixarei, nunca te desampararei, eu estou perto de você, você é mais importante que tudo para mim. Mas você não consegue ouvir isso se tiver incredulidade no coração, e é necessário arrependimento, dizer: Senhor, é verdade, eu deixei incredulidade, minha fé diminui, eu vejo as pessoas avançando e eu não avanço, mas eu reconheço, eu não quero mais isso na minha vida, e eu me arrependo de incredulidade, e eu me arrependo de deixar meu coração endurecer, e eu me arrependo de dar espaço para aquilo que eu não deveria dar espaço. Amém? Você reconhece isso? Só levanta a sua mão, quero orar com você no seu lugar. O Senhor está vendo você, você não precisa olhar para o lado, é entre você e Deus. Você vai dizer: Senhor, eu reconheço, eu quero, Senhor, opera no meu coração agora, Senhor, opera no meu coração agora. Eu não quero, Senhor, deixar me dominar por estas coisas. Pai amado, o Senhor conhece cada coração que está aqui, o Senhor conhece cada coração que está aqui. O Senhor conhece cada coração que está aqui. Agora coloca a mão no seu coração e fala com Ele: Senhor, eu peço, cura o meu coração agora, Senhor. E vai abrindo mão disso, vai abrindo, fala: e eu abro mão, Senhor, abro mão. Perdoa a minha incredulidade, perdoa as palavras duras que eu falei contra Ti, perdoa o julgamento, Senhor. O Senhor me fala com pessoas com julgamento no coração, julgando o próximo. Deixa Deus cuidar dele, você cuide do seu caminho, cuida do seu coração. Deus é justo, Ele sempre efetua a justiça, mas Ele é amoroso, paciente, misericordioso, e Ele cuida de cada um. E você tem muitas pessoas aguardando resposta de Deus aqui. Tem muitos acham que estão se conformando com mentiras, como: Deus não vai me abençoar, eu não vou poder ser mais nada no meu trabalho, eu não vou ser curado, não vou ser curada. Mas isto é mentira, a vontade de Deus está clara, meus irmãos. Você lê a Bíblia, a vontade de Deus está clara lá. Ele é o Senhor que te sara. Quando você entende o quanto eu te amo, quando você entende as minhas palavras e se converte dos caminhos maus, de pensar coisa que errada, você recebe cura, você recebe salvação. Por isso receba agora, meu irmão, receba agora salvação na sua vida, receba agora a renovação da esperança, receba perdão, receba a convicção de que Ele é a tua cura. Não importa o que posso dizer, não importa o que posso falar, Ele é o Senhor. Lá na cruz Ele pagou um preço incalculável, Ele pagou o preço mais alto que existe para você ser salvo, para você ser curado. É Ele que perdoa os teus pecados e que sara todas as tuas enfermidades. Por isso fala: Senhor, eu reivindico esta promessa, eu creio, Senhor, e eu sei que o Senhor vai fazer do jeito que o Senhor quiser, mas eu confio em Ti. Não diz para Deus como é que você quer que Ele faça, deixa Ele ser o Todo-Poderoso, deixa Ele glorificar o nome dEle através de você. Mas tenha essa convicção: eu sei que o Senhor vai glorificar o Teu nome através da minha vida. Eu sei que através dessas pressões que eu passei, eu estou passando, o Teu nome vai ser glorificado lá no final. As pessoas vão ver o Teu nome poderoso, elas vão ver como Tu és grande, porque Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus ensinava, Jesus pregava e curava todos os enfermos, libertava todos os oprimidos. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Receba isso, meu irmão. Começa a declarar: eu creio, eu recebo.
Eu declaro que o seu coração está livre a partir deste momento e que a fé está se renovando nele. Não olha para as circunstâncias, porque o meu justo viverá da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a convicção de que aquilo que a gente não pode ver, ela não precisa de mais nada a não ser da palavra de Deus, da confiança no nome dEle. Receba a renovação da sua fé. Receba a graça de Deus sobre a sua vida. Receba forças renovadas. Receba a direção sobre a sua vida. Você que estava andando em círculos, o Senhor vai dar direção para a sua vida. Oh, bendito é o teu nome, Senhor Jesus. Oh, bendito é o teu nome.